Oi, Shalom. Meu nome é Letícia Serruia e eu vou dar meu testemunho, já que nós cremos que os testemunhos edificam. Então eu queria edificar muitas almas com esse testemunho e fortalecer. Eu venho de uma família chamada Serruia, que começaram na dispersão da Espanha, foram para Marrocos espanhol, Tetuán e Tânger, e nos anos 1800 e pouco começaram a chegar na Amazonas, no norte do Brasil. Mas, na realidade, a família Serruia descende da tribo de Judá, da casa de Davi. Serruia, como está escrito na Bíblia, Zeruia, ou em hebraico Tseruia, que não tem o tzadik nos outros idiomas, tem italiano, né, pizza. Ela era irmã de Davi e tinha 3 filhos generais poderosos do exército de Davi, que eram sobrinhos de Davi, Joabe ben Tseruia, Avishai ben Tseruia e Asael ben Tseruia. Então, meus pais, Isaac Serruia e Azar, em memória, Miriam Serruia, até 120 com saúde, são primos irmãos. Eu venho de uma família judaica tradicional há muito tempo. Não casaram com não-judeus e não se assimilaram. Então, essa é a minha breca, de onde eu venho, né? Bom, enfim. Nasci no Rio de Janeiro, mas minha família toda era de Belém do Pará. Meu pai morou em Israel 5 anos depois que ele veio do Marrocos. Primeiro ele passou em Israel, serviu o exército, com a capital de Jerusalém, de Tel Aviv para Jerusalém, a capital de Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, ficou 5 anos no exército e foi se encontrar lá com o tio dele, que é o meu avô, que é o pai da minha mãe, e se casou com a minha mãe, enfim. Meu pai era judeu tradicional. O que é ser um judeu tradicional? Aquele que cumpre as tradições, as festas, as 3 festas, vai à sinagoga só nas festas, Kippur, Pessah e Sukkot. Nem Shavuot, eu acho que a gente nunca ouviu falar de Shavuot. Hanukkah sim, Purim sim, que era uma festa mais de criança e a gente gostava muito. Não era nem um pouquinho religioso, minha mãe muito menos. Minha mãe acabou se envolvendo em ocultismo. Minha mãe era muito ecumênica. Ela gostava de todos, de dar glória para todos os deuses e fazia uma mistureba danada. Então, ela tinha todos os santos, entre aspas, e começou a frequentar centro espírita kardecista e, na realidade, em vez da gente crescer no judaísmo, a gente cresceu mais no espiritismo. Esse foi o exemplo que nós tivemos quando crianças. O papai não tinha muita autoridade em casa, era mais a mamãe. Então, até nas escolas ficava aquela briga. Papai colocava a gente no barilã e mamãe tirava e colocava em algum instituto de santos. Instituto São Paulo Apóstolo, Instituto São Sebastião. Até que eu cresci e falei que a gente ia levar pau, todos os 4, éramos 4 irmãos, que a gente ia levar pau se não colocasse no anglo-americano. Meu pai riu, falou, são 4 filhos, com uma escola caríssima e 4 ônibus e 4 semi-internos. Aí eu falei, então a gente vai levar pau. Não passamos o ano, até que ele decidiu colocar no anglo-americano. Eu tinha 11 anos, ficamos 5 anos no anglo-americano. Enfim, minha mãe também continuou com todo o misticismo dela e até entrou mais a fundo fora kardecismo. E
e se separou do meu pai. Eles traíam mutuamente, se traíam mutuamente. E até que ela levou mais a sério e meu pai já não podia mais, tipo, levar essa coisa na brincadeira, né? E ela já escancarou. E aí ele resolveu se divorciar. E daí ela estava com um homem sério, italiano, e, e ela disse que ela não queria os filhos de qualquer forma. E o papai ligou para ela para dizer, eu peguei a extensão, o papai ligou para ela para dizer que ele ia ficar com os filhos para não dar a pensão para ela, né? Ele estava avisando dinheiro. E ela disse, eu não quero mesmo, não quero nenhum deles mesmo, pode ficar. E eu estava na extensão, eu ouvi. E como ele pegou só para não dar a pensão para ela, porque ele não tinha talvez nenhum intuito de cuidar, ele mandou todo mundo para Israel. Eu tinha 15 anos, a mais velha tinha 16, ela se recusou a ir. O Rafael tinha 14, Leila tinha 12. Mandou todo mundo para Israel. Um bando de criança mimada, adolescente, que nunca soube o que é fazer nada. Aquela educação, né, do Brasil, sei lá, aqui não educa filho assim, então eu acho que é do Brasil. É que a criança não faz nada, né, nem quando adulta, né. Aqui já trabalha com 16 anos. Enfim, a gente não estava acostumado a fazer nada, tinha babá para tudo. A babá até vestia minha irmã de manhã, ela já era grande. Servia a gente não pegava nem um copo d'água. Aí, de repente, ficar 3 crianças sozinhas em Israel. Foi um choque cultural, porque aqui eles são mais brutos. A educação é diferente, é uma educação mais bruta, né? E eram crianças, né? E a gente levou um choque cultural. Bom, enfim, aprendemos o idioma, não nos adaptamos muito bem. Conheci meu futuro marido, que era um rapaz que estudava também no internato. Estávamos no internato em Jerusalém, no centro de Jerusalém. E lá eu conheci o meu futuro marido. Então, como nós não nos adaptamos, quase 10 meses nós ficamos e pedimos para voltar. E aí a mamãe pressionou ele, dizendo que a gente tinha que voltar. Pressionou meu pai. Daí nós voltamos. E fomos estudar no Liesse. Daí, por infelicidade, mas Deus quis assim, eu creio que foi para ter meus filhos maravilhosos, Deus enviou o meu futuro marido para vir atrás de mim. E como meus pais continuavam brigando mesmo divorciados, e a gente ficava de uma casa para outra, quando ele brigava, o papai brigava com a gente, vai para casa da tua mãe, a mamãe brigava para a gente, vai para casa do teu pai. Então eu resolvi que eu ia voltar com meu marido para Israel, meu namorado. Apesar de que eu não gostava muito dele, eu era apaixonada por um primo no Brasil. E eu resolvi ir com ele para Israel para ter uma casa, para formar um lar. Eu tinha 17 anos. Casei com 17 anos, ele com 18. E eu tive filha, a primeira filha com 18. Enfim, foram 12 anos em Israel que não foi muito legal com ele, não Israel. Israel, eu amei Israel. Mas não foi muito legal com meu marido. 3 filhos, no terceiro, com Isaac com 4 meses, eu resolvi com a minha irmã mais velha que eu ia voltar para o Brasil porque o meu marido quebrou e a gente estava passando necessidade. Então, eu, em vez de procurar a assistência aqui em Israel, eu resolvi largar Israel também para me ver livre dele, porque eu acho que ele nunca ia me largar. Então, eu fui para o Brasil.
Foi 12 anos de Israel. Eu fui para o Brasil com 29 anos. Eu deixei ele aqui, falando só, depois ele deixou todas as dívidas aqui mais tarde. Bom, isso é mais tarde, vamos lá. Cheguei no Brasil com os 3. E aí morei na casa da minha irmã mais velha, Luna, que já até faleceu. E tentei trabalhar e trabalhava em turismo por causa dos idiomas, eu não tinha nenhuma profissão. E caí na gandaia, né? Caí na gandaia porque praticamente eu casei com o meu primeiro namorado, né? Sério, né? Que não que beijinho ali, o estalinho. Então, quando eu me vi livre dele, caí na gandaia, no Rio de Janeiro, saía, bebia muito. Minha família toda tomava remédio contra a depressão e para acalmar, todos esses da família de benzodiazepines. Então eu também comecei a tomar, misturava até com bebida. E é isso que eu fazia, né? Trabalhava quando tinha, caía na gandaia, namorava, bebia e fumava muito. Cigarro, fumava muito, quase 2 maços por dia. E foram se passando os anos e a situação foi ficando difícil para mim em relação a dinheiro, né? E 3 crianças, uma criança e 2 adolescentes, meninas. Graças a Deus a comunidade judaica deu uma educação maravilhosa para os meus filhos. A comunidade judaica é unida, ajuda uns aos outros. Deu escola, que a escola não era só uma escola, era uma casa pra gente, era um lar pra gente, não só para meus filhos como para mim. Então, estudaram no Bar Ilan. Era um semi-internato que não podia levar comida para lá, é um colégio religioso. E deram de graça para mim, os 3 tinham bolsa, comiam lá. E para eles e para mim foi uma benção ter recebido essa bolsa no total no colégio Barilã. E a comunidade judaica me apoiando. Então, depois teve uma época que eu não conseguia mais emprego, né? E a gente começou a passar fome. Literalmente fome. Eu morava em cima de uma padaria na Praia do Flamengo. Eu senti o cheirinho do pão, mas eu não tinha nem os 10 centavos para comprar o pãozinho francês. E eu comecei a emagrecer muito. E uma vez me chamaram na escola, eu nem lembro porquê, mas Deus sabe. E eu fui para o Barilã perguntar o que eles queriam de mim. Eles, não sei, eu já não lembro mais o caso, mas me falaram, ele disse, o que você tem? Você está muito magra. Eu falei, você está doente? Eu falei, não. Então, o que você tem? Por que você está tão magra? Eu tinha emagrecido uns 10 quilos de fome. Aí eu falei, eu abri o jogo de fome, estou passando fome. E aí a secretária levou isso ao ouvido das pessoas influentes ali no Barilã, das pessoas que ajudaram a levantar o Barilã, que doavam, como uma delas que foi meu anjo, nosso anjo ali, senhora Rivka Dollinger, me ajudou muito, ajudou meus filhos. E levaram ao ouvido dos influenciadores ali no Barilã e me chamaram para trabalhar com eles. Então aí eu tinha um emprego e minha filha foi trabalhar a mais velha foi trabalhar no McDonald's também para ajudar em casa, porque a gente não estava difícil, era o salário mínimo e eu tinha que me virar do jeito que tinha. Eu comprei camisas públicas, de escola pública, para colocar nos meus filhos, porque senão eles nem iam chegar no Barilã, porque o Barilã é em Copacabana, e eu não tinha dinheiro para o ônibus, então eles colocavam a camisa pública para entrar no ônibus e tiravam
antes de sair do ônibus, alguns motoristas viam e não queriam depois levar eles, porque geralmente eram os mesmos motoristas no mesmo horário. E eles tinham que fazer no ônibus para não verem eles fazendo na porta do Barilã. Isso era uma das coisas que a gente fazia. Minha filha do meio trazia uns croquetes do Barilã para mim, uns bolinhos que ela embrulhava no guardanapo, que ela não gostava, e trazia para mim. E quando eu comecei a trabalhar, comecei a comer, fazia um prato de operário desse tamanho. Eu não sabia onde cabia tanta comida, era feijão com arroz, tudo cachê. Então comecei a comer bem e tal. Então foi assim, minha filha trabalhou no McDonald's e foi para os Estados Unidos, para dizer, foi para casa da minha irmã, Luna, e aí ela disse que ela ia trabalhar e mandar 3 passagens para a gente ir para os Estados Unidos. Então ela trabalhou quase 1 ano, juntou as 3 passagens e mandou para eu, minha filha do meio, Tael, e meu filho caçula, Isaac, que tinha 5 anos e meio, quase 6. Então ela mandou as passagens, fomos para os Estados Unidos, começamos a trabalhar. Ela já trabalhava, parou até de estudar, e eu comecei a trabalhar. Eu fazia limpeza nos clubhouses, nos clubes dos condomínios de idosos. Eu fazia limpeza no clube dos condomínios dos idosos. Então era muito banheiro, muito chuveiro, salas e tal. Então a gente limpava. Eu limpava com meu cunhado, que já até faleceu, que Deus tenha a alma dele. Minha irmã também, Luna, faleceu, que Deus tenha a sua alma. Nós limpávamos e minha filha trabalhava num restaurante indiano o dia inteiro, de manhã até a noite. Chegava muito tarde, cansada, e os 2 estudavam. Então, eu e o meu cunhado, depois no final já fomos demitidos do trabalho, que era um trabalho muito bom e pagava muito bem, e a gente começou a procurar emprego e ficou difícil. E depois desceu muito o preço, né, do que queriam pagar pra gente. E eu praticamente desisti de ficar nos Estados Unidos, me aborreci com os Estados Unidos. Achei que o sonho era um pesadelo, ainda falei isso. Falei, vou voltar pro Brasil. E mamãe insistindo, né, para eu voltar, porque ela era muito apegada ao meu filho Isaac. E ficou desesperada quando eu levei o Isaac, e ela, com certeza, dá-lhe de macumba para dar tudo errado para mim, para eu voltar para o Brasil, para casa dela, para ela ter o Isaac. E a minha irmã me deu uma Bíblia de presente, Luna, e eu dei umas lidas assim por alto, nem acho que alguma página, 3, 4 no máximo, né? E ela falou comigo de Jesus, mas eu não quis ouvir. Eu falei, não acredito, agora vem você com Jesus, uma hora espírita kardecista, outra hora é macumbeira, outra hora é aquela messiânica do japonês, do jorei, agora é crente. Eu falei, não acredito. Eu falei para ela, eu sou judia, eu te respeito, me respeita. Aí ela falou que ia se batizar com o marido dela. Aí ela me convidou para ir. Eu falei, não vou participar disso, não vou mesmo participar desse absurdo. E não fui. Mas depois que começou a ir tudo ruim para mim nos Estados Unidos, aí eu resolvi que eu ia deixar as 2 mais velhas ali, Nathalie com 18,5, Tael com 15,5, ia levar só Isaac comigo, porque Tael não fazia nada, não ajudava em casa, nem com Isaac, nem a irmã. E a Nathalie estava se acabando de trabalhar. Eu falei, Nathalie, minha filha, os filhos são meus, não são teus. Você tem um potencial muito grande. Vai estudar, volta aos estudos.
ou você fica aqui com a tia Luna, ou volta para Israel. Enfim, eu vou me embora com Isaac. E no dia do batismo eu não fui, mas aí, antes de eu ir me embora, ela me convidou para conhecer a igrejinha dela. Aí eu fui para fazer esse gesto para ela, que ela foi tão boa comigo. Eu falei, vou conhecer a igrejinha da minha irmã, ela tá pedindo tanto, que pode ser, não faz mal, vou conhecer a igrejinha dela. Eu acho que era uma igreja que era independente. Aí, uma igrejinha pequena, e uma comunidade pequena de brasileiros. Aí eu fui lá conhecer a igrejinha dela. É incrível que foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. É incrível que o pastor estava falando de coisas particulares entre os fiéis ali, estava falando que ele faz o que ele quer com o dízimo dele. Ele tinha acabado de comprar um carro 4x4, não sei se era Land Rover, não sei o que era. Sei que ele falou que ele faz o que ele quiser com o dízimo dele, que ninguém tem que se meter na vida particular dele. E essa foi a maioria da pregação aquele dia. Mas Deus tinha um plano para mim. E o inimigo queria destruir esse plano. Mas ele não conseguiu. Deus tinha um plano na minha vida. Deus queria me salvar. E aí, no final da pregação, ele faz o pedido. Quem quer entregar a sua vida para Jesus? E eu senti uma força tão grande, me impelindo para frente, e eu não conseguia lutar contra aquela força. Foi uma força que me levou para frente. Eu não pretendia, não fui eu, sabe? E depois eu fui chorando aos prantos, me sentindo a maior pecadora do mundo. Naquela hora ali, Deus me revelou o quanto eu era pecadora e o quanto eu precisava de Jesus, da salvação. E eu fui impelida com toda a força para frente. Entreguei minha vida a Jesus. Todo mundo se emocionou. Amiga da minha irmã, que era evangélica e logo após se tornou pastora, também se emocionou. Ninguém esperava, né? Nem eu mesmo esperava. Enfim, ninguém me avisou que eu declarei guerra contra o inferno. Ninguém, né? Aceitei Jesus, não sabia de nada, além daquelas 3, 4 páginas que eu tinha lido na Bíblia, eu não sabia mais nada. Eu só sei que eu entreguei a vida a Jesus naquela igrejinha e que foi uma força maior que me fez chegar lá. E fui para a casa da minha mãe, porque meu apartamento estava alugado no Flamengo. Então, eu cheguei na casa da minha mãe e ela disse que estava tudo legal, tudo tranquilo, que ela estava me esperando com meu filho e não tinha lugar para mim. Tinha um bêbado que ela colocou da rua que vendia coco no quarto de empregada, tinha um espírita que alugava o outro quarto, que teria que ser meu e do meu filho, e eu fiquei com meu filho na sala, no chão. E ela ainda trouxe um pivete da rua, disse que para lavar a louça. O pivete não fazia nada, eu que fazia tudo. E ela toda endemoninhada e possessa, que além do que ela lidava com uma mulher que era iniciada em todos os tipos de bruxaria, tudo que vocês podem imaginar, voodoo, tudo, inclusive candomblé, né? Ela também matava bicho, bebia o sangue na frente da gente, que eu cansei de ver. E frequentava a casa dela, além desse pessoal morar na casa dela, não a bruxa frequentava a casa dela, essa bruxa, que eu não vou citar nem o nome, essa bruxa, um homossexual que se prostituía na Galeria Alasca. Mamãe morava na esquina da Galeria Alasca, entre a Souza Lima e a Sá Ferreira, Nossa Senhora de Copacabana. E o irmão do homossexual era um satanista que ia meia-noite pro cemitério. Diz ele que comia
as vísceras dos defuntos frescos, diz ele. É incrível que ninguém me avisou que eu ia chegar ia para dentro dessa guerra, dessa batalha. Eu sem estar preparada, sem nada, sem conhecer a Bíblia. Então foi terrível, né? Foi terrível, as brigas com a minha mãe eram terríveis, as brigas com aquele pessoal que morava lá. Eu queria expulsar todo mundo, eu não aguentava mais, eu ouvia barulho à noite, eu via vultos pretos, negros passando à noite, não conseguia dormir, como eu ainda não tinha largado de fumar, não tinha sido liberta, não tinha sido nada, eu só tinha aceito Jesus na minha vida, não sabia de nada. Só sei que eu falei para ela várias vezes, mãe, eu fui numa igrejinha lá na Flórida e conheci Jesus. Você não conhece nenhuma igreja para me levar, para eu ir, para eu frequentar? Ela disse, tem assim o centro espírita. Eu falei, não, mãe, para de me enganar, porque eu sei que o centro espírita eu já tive lá e ele não tem Jesus. Ele tem uma foto de Jesus, mas ele não tem Jesus. E eu não quero essa foto. Eu conheci um Jesus na igrejinha da minha irmã lá na Flórida, que foi um Jesus verdadeiro, que ele entrou no meu coração, não foi uma foto. Eu não quero essa foto, eu quero aquele Jesus que eu conheci na Flórida. Não conheço, não sei, eu só sei do espiritismo, do centro espírita. Bom, eram brigas e aquele pessoal que frequentava lá se tornou insuportável, eu comecei a querer proibir. Daí eu falei para ela, você não vai chamar a bruxa a queimar pólvora aqui na sexta-feira, porque é sexta-feira, você não vai fazer isso. Ela falou, vou sim. Aí eu achei que eu tinha que lutar, que a luta era contra a carne, né? Não era contra o espírito. Eu não sabia, eu não tinha lido a Bíblia. E eu queria bater, eu queria acabar com todo mundo. Aí eu falei assim, você vai trazer a bruxa hoje? Peguei uma faca peixeira, fiquei na porta e falei, traz. Vamos ver se eu não enfio a faca no bucho da bruxa. Então, sabe, não tinha alguém para me orientar. Eu caí de paraquedas ali, literalmente no inferno. Literalmente. Só tinha demônio ali. Mamãe tinha muitas estátuas, preto velho, Cosme e Damião tinha um preto velho na cozinha dela, que era do tamanho quase de gente, que ela botava café todo dia de manhã. Tinha pombagira, etc. Não vou nem falar os nomes. E ela sempre fazendo as coisas dela, indo na messiânica do Jorê, do japonês, a PL, sei lá, 1000 coisas, totalmente desequilibrada. E não tomava remédio para equilibrar. Então, enfim, eu brigava muito com todos eles, queria expulsar todo mundo. E teve um dia que ela resolveu abrir o jogo comigo, não sei se ela viu uma coisa que abriu nova, ela conhecia, mas era uma coisa recente, que ela disse, eu conheço uma igreja, eu entrei uma vez numa igreja aqui na esquina. Aí me levou. E era Movimento Batista do Arpoador. E aí me levou na igreja e eu gostei, era uma igrejinha pequenininha, me levou lá, eu gostei, fiquei. A igreja batista, eles batem em cima do ensino, muito ensino, muito ensino. Tinha um homem lá, um moço que dava aula pra gente, conheci Lenita lá. E outras pessoas, mas Lenita ficou minha amiga de caminhada, minha irmã amada até hoje. Então, esse senhor dava jovem, ele dava aula na EBD, na Escola Bíblica Dominical, e ele falou para mim uma vez que, porque eu fui me queixar, que a minha mãe, fui me queixar para os batistas, que eles tinham que me ajudar com a minha mãe, que a minha mãe estava endemoniada. Aí eles ficaram horrorizados, que eu não podia falar isso da minha mãe, que isso não é assim, que a mamãe não tinha um demônio e tal. Mas aí eu me queixei para ele.
Aí ele falou que sim, que eu tinha que aprender a Bíblia, que eu tinha que ler a Bíblia todinha. E só quando eu dominasse a Bíblia, que na ignorância, eu tinha uma luz assim e as trevas eram assim. Mas eu sabendo a Bíblia, eu ia ter a luz assim, as trevas iam ficar assim, pequenininha. E eu ia poder, com uma palavra, sem gritar, sem me alterar, expelir todos os demônios ali que estavam na minha mãe. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Aí eu comi a Bíblia. Eu comia no café da manhã, tarde, janta, almoço, lanche. E ela não deixava eu ler a Bíblia em paz na casa dela, que o inimigo se revoltava, né? Que eu estava ficando forte, estava me fortalecendo espiritualmente e estava alimentando mais o espírito do que a carne, né? Parei de fumar, parei de beber, parei de sair, parei de namorar. E nem queria mais saber de gente que queria fazer isso. Aí eu tinha que ler em banco de praça. Tinha que ler em banco de praça, porque os demônios começavam a se agitar lá na casa dela, e eu brigava, eu saía pra rua com a minha Bíblia e lia em banco de praça. E tudo que eu li, eu acreditei, que nem uma criancinha que você fala e conta uma coisa para ela, acredita, e ela tem fé nisso. Eu acreditei assim. E eu comecei a praticar tudo que eu lia, eu acreditei, eu tive fé e pratiquei. E foi dando certo na minha vida. Eu fui com autoridade. Quando ela começava a brigar comigo, entre aspas, eles que estavam nela. Eu não conseguia, às vezes, nem olhar para os olhos dela, porque eu via os demônios. Então, quando ela começava a brigar comigo, eu repreendia em nome de Yeshua HaMashiach. Na época eu ainda falava Jesus, eu falava em nome de Jesus, vocês estão repreendidos. Ela ficava, quê? O que houve? Assim, sem briga, sem nada, fui expulsando um por um dos que frequentavam lá, com oração e jejum. Não precisei enfiar faca em ninguém, puramente coração e jejum. Eu lembro que uma vez, eu ainda não estava forte, uma prima minha me ligou para falar, eu falei, não vou falar com ela. Aí a minha mãe fala, minha filha, vai, sai. Eu vou falar. Eu não quis falar, porque eu pensei assim, porque eu vou falar com ela, não bebo mais, não saio mais, não namoro mais. O que eu vou falar com ela? Eu sei que alguns dias depois ela se suicidou. E foi o que eu pensei também fazer antes de ter lido a Bíblia. Quando eu estava nessa confusão, que estavam todos os demônios ali me atacando, eu também pensei em me jogar. Ela se jogou. Eu também pensei em me jogar, mas aí eu fiquei chocada com o que ela fez. Cada vez mais eu li a Bíblia até terminar a Bíblia, reli de novo. Daí eu pedi para Deus para eu ter uma casa e ter um emprego, que eu não queria mais morar ali com a minha mãe. Ela tinha ido para Belém, quebrei tudo na casa dela, quebrei todas as imagens, todos os santos, entre aspas, eu quebrei, joguei pelo lixo. Me disseram, Leide, você fez sozinha? Não chamou ninguém? Eu falei, não sabia que eu tenho que chamar. Uau, que corajosa. Eu falei, não sabia, quebrei. Bom, aí eu pedi, jejuei, orei, pedi uma casa e pedi um emprego. Ainda falei na Batista. Eu tenho o telegrama aqui, eu não tirei porque tem que tirar caixas de papéis. Eu falei na Batista, eu não vou mais procurar emprego. Você tá louca, não vai mais procurar emprego? Eu falei, não, já procurei e não achei. Entreguei a Deus. Não está escrito em Mateus 5 que a gente não tem que se preocupar com o que vestir, o que comer, que Deus se preocupa com isso pra gente buscar o reino do céu, esta lhe acrescenta. Então eu creio nisso. Acabou. Vou mais procurar. O emprego vai vir. Que eu estou buscando o reino do céu. Então o emprego vai vir. Nem que seja por telegrama, ainda falei assim. Aí eu me preocupava só com os doentes, orar pelos doentes, dava minhas caminhadas na praia
cantando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando precisava alguém para orar, eu ia visitar os mais velhos da igreja, orava com eles. Quando precisava ir ao hospital, era eu que ia com os irmãozinhos, etc. E daí chegou a casa minha irmã Luna de novo, que me ajudou, falou assim: Letícia, vai morar lá em casa. Eu falei: como? Eu não tenho como te pagar. Eu falei: não faz mal, tira o pai do meu filho, do Daniel, que tá morando lá, ele também não tá pagando, tira ele de lá e mora lá. Ele era cambista, ele morava lá, mas ele tinha parado de pagar minha irmã, lá na Nossa Senhora de Copacabana. Aí eu fui, orei a Deus para tirar ele numa boa, para não ter que brigar com ele. E aí eu orei, tirei ele saiu numa boa. E eu tava morando lá, eu não tinha telefone, e a mulher que morava na minha casa, ela tinha parado de pagar. E aí eu não tinha como saber que ela não queria que eu fosse lá. Aí as minhas correspondências iam para lá. Aí teve uma hora que ela falou assim que chegou um telegrama para mim. Aí eu fui lá pegar o telegrama. Aí eu fui lá pegar o telegrama. Era um convite de uma amigona minha da comunidade me chamando para trabalhar na organização sionista unificada. Aí eu fiquei tão feliz com o telegrama, eu guardo ele até hoje. Dei testemunho na Batista que a nossa fé honra a Deus e Deus honra a nossa fé. E que realmente a gente não deve se preocupar com o que vestir, o que comer, porque isso é coisa básica, isso é nada para ele. E que a gente tem que se preocupar com o reino do céu mesmo, que o resto é resto. Fiquei tão feliz, comecei a trabalhar na Unificada. Cada dia minha fé crescia e foi por aí por diante. A casa, a Lenita sabe, assim que eu cheguei na casa da minha irmã, a casa alagou. Perdi muita coisa e depois de um tempo, isso tudo porque eu estava lutando ainda contra os demônios que estavam na minha mãe e as pessoas que, depois que eu saí, voltaram a frequentar. E aí a casa pegou fogo, a casa da minha irmã pegou fogo, literalmente. Só deu para tirar o Isaac e orar do lado de fora. Quando tinha as labaredas, eu dizia: Jesus misericórdia, Jesus misericórdia. Mas antes de sair, Deus me usou para tirar a tomada da televisão, que foi ela que começou a queimar. E aí eu tirei a tomada e a casa em labaredas e ninguém fazia nada, não chegou, a ambulância não tinha, aquele negócio de bombeiro estava fechado, não tinha chave, ninguém tinha chave do andar. Então eu comecei a clamar por Jesus, para ele ter misericórdia, e começaram a trazer balde, um trazia por outro, um trazia por outro, e aí jogaram balde, e aí jogaram e apagaram com balde as chamas. Mandei o meu filho para minha mãe e dormi lá com aquele cheiro horrível, não sei como eu consegui dormir com aquele cheiro. Isso Lenita também sabe. Cada vez que eu lutava mais coisa me acontecia. Mas eu dava glória a Deus, eu não desistia, eu chorava, mas dava glória a Deus. Meu hino era aquele: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, rompendo em fé. Eu morava em cima da comunidade evangélica da Zona Sul. E aí, às vezes, eu passava para ir para minha casa, eu ouvia o hino, eu entrava, chorava, porque a minha cara, aquele hino. Então, mas não se preocupem, porque a gente só tem vitória quando passa pelas batalhas. Então, foram muitas vitórias. Então, uma vez eu com a minha mãe, quando eu já estava, acho que quase conseguindo que ela se libertasse, a gente estava na loja Americana, eu e ela. Daí a gente viu a bruxa. A bruxa olhou pra gente, olhou pra minha mãe, falou assim: você ainda não morreu? E aí eu senti uma coisa horrível, comecei, fechei os olhos, comecei a clamar o sangue de Jesus da cabeça aos pés. O sangue de Jesus tem poder, Senhor, me cobre a minha mãe, cobre minha descendência, com o sangue de Jesus da cabeça aos pés.
enfim, mas antes disso, uma vez um espírita que estava lá na casa da minha mãe também me desafiou e aí eu fui para minha casa antes da bruxa falar isso. Aí eu fui para minha casa, o Isaac geralmente dormia com a minha mãe, eu sempre estava sozinha. E aí eu fui para minha casa, dormi, aí eu tinha um relógio digital e eu até hoje me mexo muito à noite, muito, viro de um lado para o outro a noite inteira, vou muito no banheiro, não tenho um sono assim profundo. Uma dessas viradas eu vi que era meia-noite. Aí quando eu virei, algo acendeu a luz da minha casa, do meu quarto. E não era um interruptor fácil de acender, uma coisa assim leve, moderna, aqueles interruptores antigos que tem que puxar o dedo, fazer força. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E de repente aquela luz acende assim do nada e eu fiquei assim na cama, peguei assim para trás para cama, comecei a olhar assim, não sei se eu falei em voz alta, se foi em pensamento, eu só sei que eu falei assim: Senhor, que isso que está acontecendo? E eu aqui sozinha. Quando eu falei, eu pensei em voz alta ou não, e eu aqui sozinha. Aí desceu um anjo, foi uma luz que eu fiquei extasiada, uma luz assim tremenda. Desceu um anjo, desembainhou a espada, fez assim, ficou ali do lado da cama. Depois desceu outro, desembainhou a espada e ficou ali do lado. Desceu mais um, desembainhou a espada e ficou ali do lado. E eu olhando aquilo tudo, continuava extasiada, né? O medo passou para êxtase, mas também eu não fiquei calma. Eu não sabia ainda o que estava acontecendo. Porque os anjos estavam acampando ali, porque aquela luz se acendeu. Aí mas eu comecei a acalmar depois que eu vi os anjos, né? Eu comecei a acalmar. E aí o tape ficava atrás de mim, do lado do relógio, aí eu apertei no tape. Aí tinha aquele louvor: não temas, eu sou contigo, ainda que um exército se levante contra ti. Aí que eu acalmei de vez e a visão foi embora e provavelmente alguma coisa espiritual ia acontecer ali e Deus acampou os anjos e não permitiu. Glória a Deus, aleluia, estabar, chamou, louvado seja o seu nome. Daí depois foi a ocasião que a bruxa viu mamãe viva e disse: ainda não morreu? Você ainda não morreu? Porque ela enterra a mamãe até hoje, mas para honra e glória do Senhor, mamãe não morreu. Talvez mamãe ainda enterre ela, não sei, mas ou ela se converta. Mas aí quando eu me cobri minha mãe com sangue e fui para casa também, Isaac normalmente com a minha mãe, eu de novo sozinha lá. E aí de noite eu acordo, de noite, sufocada, sem respirar. Eu acordo assim, sufocada, com um travesseiro tapando meu nariz. E eu faço assim no travesseiro. Que eu faço assim, que eu tiro o travesseiro e começo a respirar. Eu vejo a bruxa se materializando ali na minha frente. Aí eu logo clamei pelo sangue. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Arreda Satanás. Aí a imagem sumiu. E eu não tive medo, porque eu fiquei pensando assim: eu sei que eu não estou vendo, mas eles estão acampados aqui. Eu sei que agora eu não estou vendo, mas eles já estão acampados aqui. E aí eu fiquei calma, que depois que eu vi os anjos, e eu tinha pedido para Deus para ver os anjos, que nem o moço, que eu acho que foi do Eliseu, que pediu para Eliseu orar, para Deus abrir os olhos espirituais deles, para ele ver quem estava com eles. Aí ele viu os anjos e carruagem, eu também tinha pedido. E desde que eu vi os anjos, eu nunca mais temi, nunca mais.
porque eu sei que eu não vi mais, mas eu sei que eles acampam, porque eles acamparam aquela noite, que eu nem sabia por quê. Eles acamparam e porque aquela luz se acendeu do nada. Então eu sei que eles acampam, isso me deu uma força. E eu continuei a orar por pessoas enfermas, orei na Unificada, ainda orei pela uma pessoa que trabalhava lá, que fazia faxina, Berenice, e eu não gostava dela, porque ela se sentava na minha mesa e começava a conversa fiada com homens, que nem eu fazia, né? Mas eu falei para Deus, Deus, coloca amor no meu coração por ela, porque eu não tenho. Se for de mim, eu não tenho. Coloca amor. Deus colocou um amor tão grande pela alma da Berenice, que eu não queria que eu perdesse aquela alma. E eu comecei a orar pela Berenice, dei uma Bíblia para ela. E aí a Berenice me contou que ela colocou uma comadre doente de câncer na casa dela. Aí eu falei, me dá o nome dela, eu vou orar por ela. Aí eu comecei a orar pela comadre, até esqueci o nome. E aí todo dia eu perguntava pra Berenice, sua comadre, como é que tá? Aí a Berenice tá de mal a pior. Eu falei, não fala assim, Berenice, vamos orar por ela. Chama as irmãzinhas da igreja. Ela perguntou se podia abrir a porta da casa dela para as irmãs da igreja da Universal, da Assembleia. Eu falei, abre para todo mundo. Qualquer irmãzinho que queira orar na sua casa, você abre. Aí ela abriu a porta e ela chegou um dia e falou assim, me arrependi de ter colocado essa moribunda lá na minha casa, vai morrer dentro de casa. Eu falei, Berenice, não fala isso, ela não vai morrer, ela vai sobreviver para a honra e glória do Senhor, nós estamos orando por ela. Enfim, continuei orando, aí todo dia eu perguntava a Berenice, aí um dia a Berenice veio, hoje ela tá melhorzinha, ela começou a conversar, a falar, eu falei, glória a Deus, aí no dia seguinte, hoje ela já tá melhor, ela tomou uma sopinha, hoje ela tá melhor, ela tomou uma vitamina de canudinho, já até sentou. Falei, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu falei, você viu, ela não vai morrer para honra e glória do Senhor. E ela ficou curada. E aí, e aí foi assim, né? Depois eu fui demitida da Unificada, creio que alguém dedurou que eu era de Jesus, que eu tinha fé em Jesus, mas depois de ser demitida, eu não me preocupei, né? Porque eu sabia que Deus ia prover. Mas nesse meio tempo, a igrejinha, o Movimento Batista do Arpoador fechou. Fechou e as ovelhas ficaram dispersadas e não sabiam para onde ir. Ovelhas novas, como eu, Lenita, que até batizamos lá, não sabíamos o que fazer. Andamos, peregrinamos em muitas igrejas, vi muita coisa errada, vi muito antissemitismo, sofri na pele. Vi tanta coisa errada, vi tanto espírito ali que não era de Deus. Teve um que foi uma prova enorme, que não sei se a Lenita lembra, mas eu nunca vou esquecer que até para mim foi, que tem vezes que eu achava que eu era implicante, mas não era implicância não. Que a Lenita achava também que eu era implicante. Teve uma vez que a gente começou a frequentar uma assembleia, não sei se era Filadélfia, acho que era em Copacabana. Lenita sabe. Aí tinha um senhor que subia no púlpito toda vez e falava um bando de coisa. Falava em línguas também. Falava. E eu falei pra Lenita, falei, senhor, não tá falando através do Espírito Santo, a Lenita vai começar. Você implica com tudo, você sai de tudo quanto é igreja, não tem igreja perfeita. Eu falei assim, Lenita, esse senhor específico não está falando através do Espírito Santo, preste atenção, não estou criticando aqui a igreja, estou falando que esse senhor não está falando através do Espírito Santo. Tá bom, passou. Teve uma senhora que trabalhava no Barilã, que era espírita e desde descendência judia, mas desde descendências espírita, e o pai mas ele faleceu, mas o pai tinha até loja de macumba aberta.
Aquelas coisas que vendia até demônio, ele tinha, o pai dessa senhora. Enfim, eu queria libertar essa senhora, só que a gente ainda não tinha começado nosso trabalho judaico-messiânico, nem sabia que existia algum trabalho na época. E eu levei essa senhora, porque eu falei que o espiritismo também não podia, porque não podia falar com os mortos. E eu, inocente, levei essa senhora para a igreja da Filadélfia Assembleia, em Copacabana. E a Lenita senta, eu sento depois da Lenita e ela senta do meu lado, eu no meio das duas. E o senhor sobe no púlpito. Eu até olhei o senhor, pensei assim comigo, meu Deus, vai começar. O senhor começou a falar em línguas. A Bela, o nome dela era Bela, não sei se ainda está viva, nunca mais soube da Bela. A Bela me cutuca, me fala no ouvido. O caboclo proseiro que baixa nele, baixa lá no centro onde eu trabalho. Gente, eu fiquei chocada. Eu sabia que tinha alguma coisa errada com aquele homem. Mas eu não sabia o que. Eu só dizia para a Lenita, ele não tá falando através do Espírito Santo. Daí eu cutuquei a Lenita e falei, Lenita, você quer saber o que a Bela falou? Ah, sim, fala. Ela falou que o caboclo proseiro que baixa naquele homem, baixa lá no centro onde ela trabalha. A Lenita também ficou assustada. Mas isso foi uma prova também para vocês testarem os espíritos. E não é todo mundo que sobe no púlpito, mesmo um senhor de idade que fala lá línguas, tá falando através do Espírito Santo. Isso foi só uma comprovação para vocês tomarem cuidado. Então, voltando à época da fome que eu passei e tal, eu pedia para meus filhos, imagina, não tinha nem pãozinho, imagina papel higiênico. Eu falava para as crianças chegarem no Barilão o mais cedo possível, pegar todos os papéis higiênicos e trazerem para casa. Imagina, passei muita fome, mas depois que eu trabalhei no Barilão e tal, não passei mais porque eles me supriram todas as necessidades, me deram assistência social e assistência médica. Bom, enfim, isso ainda foi na época da fome, antes de conhecer Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Mas só que depois, nunca mais eu passei fome, nunca mais eu passei necessidade. Deus depois me usou para abrir um trabalho na minha casa, graças a Deus, porque a gente também participava de um trabalho que foi feito por mulheres no Flamengo e que tinha muita coisa errada lá. Eu vou encurtar, não vou falar porque vai demorar muito. Então, Deus me usou depois para abrir na minha casa um trabalho judaico-messiânico. Eu já fazia cultos em casa, eu já fazia cultos na Nossa Senhora de Copacabana. Eu chamava um pastor da Assembleia, ele orava, ele louvava, era muito legal, mas as pessoas não queriam estar. Às vezes vinha uma pessoa ou duas no máximo. Mas eu sempre abri minha casa para cultos, orações e depois abri para fazer o Shabat, Kabbalat Shabat. E foi indo, e uma visão que um pastor tinha tido quando eu chamei ele para fazer culto na minha casa, ele veio com outro pastor e não veio ninguém no culto. E o pastor que veio com ele falou que ele via a casa cheia. Aí eu falei, eu chamo todo mundo para um culto, chamei tanta gente, não veio ninguém, e ele profetiza que ele vê a casa cheia, ele tem uma visão da casa cheia. Bom, vamos ver, né? E não é depois de um tempo que ele profetizou, a minha casa ficou tão cheia, que era 30 metros quadrados, mas não cabia dentro da casa e tinha gente do lado de fora. E aí depois inauguramos em Humaitá a congregação Beit Filat Yeshua, que era um trabalho mais judaico-messiânico. Antes de finalizar, como eu não me preocupava mais com as coisas do mundo e só com as coisas de Deus, eu orava muito pelos enfermos e a comadre da Berenice depois me liga, eu não trabalhava mais na Unificada, eu fui demitida, a Berenice me liga e diz que a comadre está no hospital do câncer, que ela não estava bem, que iam tirar a bexiga dela. Aí eu fui visitar
a comadre no Hospital do Câncer, levei uma irmãzinha de oração, porque a gente não deve ir sozinha, a gente deve ir sempre de 2 em 2. Eu nunca fui sozinha num trabalho, principalmente se é um trabalho de câncer ou de libertação. Eu fui visitar a irmãzinha, com uma outra irmãzinha de muita fé, muita oração, oramos, falamos, citamos a Bíblia. Eu não sei se eu tinha mandado pela Berenice uma Bíblia para ela, eu tinha mania de dar Bíblia, a Lenita também. Então a gente orou, falamos de Deus, citamos versículos da Bíblia para ela. O catéter dela estava com uma urina com a cor de Coca-Cola e ela dizendo que iam tirar a bexiga dela, e a gente não vão tirar a sua bexiga. Quem é o médico para dizer uma coisa dessa? Você serve o médico dos médicos, e se ele vai decidir, ele decidiu que você não vai tirar a bexiga, não vão tocar na tua bexiga, você está curada. E a gente orou, falamos que ela estava curada, que não ia tocar na bexiga, que ela estava curada, e para ela ter fé, aumentamos a fé dela, vimos que ela já estava com fé, saímos. No dia seguinte, eu mando um filho postiço meu, negro, Vandré, porque é Hospital do Câncer, lá no subúrbio, eu não queria ir de novo para lá e tal, eu não tinha tempo e tal, eu mandei meu filho Vandré, postiço. E aí ele foi e me ligou do hospital, falou, olha, a moça que você mandou aqui visitar, tá bem, tá ótima, a urina tá ótima, tá clara, porque eu mandei ver a urina, tá clara, e ele falou assim, até os médicos constataram um milagre, não vão mais tirar a bexiga dela tá boa, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, Estabar Shemô. Então, esse também foi um testemunho que me ajudou muito e ajudou outras pessoas a aumentar a fé. E é isso. Eu quero que vocês fiquem com a fé, porque a fé agrada a Deus, a fé honra a Deus e Deus honra a nossa fé. E ninguém pode tirar isso de vocês, ninguém. Eles podem tirar tanta coisa da gente, mas não a nossa fé em Deus e em Jesus, o Salvador, Yeshua HaMashiach. É através dele, o sangue dele tem poder. Então, e acreditem, os anjos acampam em volta de nós, em volta daqueles que o temem. Então, acreditem que qualquer coisa de mal, de coisa que acontecer para vocês, que vocês sabem que não provém de Deus, creiam que os anjos já estão ali acampados para lutar com qualquer coisa. Basta ter fé em Deus e no Filho dele. Gente, obrigado por me assistirem e a gente vai se falando. Shalom, shalom, Adonai, paz do Senhor. Tchau.